Meu amigo Bobô, preciso saber de você daqui a pouco. Você tem pretensões políticas no Esporte Clube Bahia? Já a gente vai falar sobre isso. Ah, tão boa conversa. Bobô, meu amigo, como é que você está vendo esse Bahia de início de temporada? Você que, como citou aqui, deve ser parado o tempo todo nas ruas pelos torcedores, querendo te fazer pergunta, o que você acha, o que você... Foi um início de temporada um pouco decepcionante para o torcedor, depois que o Bahia foi rebaixado. Se esperava uma formação de um time mais consistente, até agora as contratações não foram o que se imaginava, e o desempenho do Bahia no Campeonato Baiano, inicialmente também na Copa do Nordeste, foi um balde de água fria no torcedor, que está doido para fazer as pazes, diria assim, com o time, já que a guerra com a diretoria está grande, mas para isso a bola precisa entrar. Né? Eu ouvindo agora há pouco os torcedores falando ali, né? Você viu que o último falou, pô, isso aqui é a minha vida, né? Eu venho aqui desde menino e tal. Eu tenho muita saudade disso. Na realidade, o futebol está na essência de todos nós, né? E ainda mais quando é um clube apaixonante, né? Mexe com paixão, com amor. E o Bahia tem isso, né? Fortemente tem isso. Agora, eu tenho uma preocupação muito grande com o Bahia que está sendo montado. Isso é inegável, porque embora a gente sempre coloque que início de temporada, e eu joguei, e eu sei exatamente a dificuldade que é você iniciar uma temporada depois de um período de férias, e ainda mais enfrentando até adversários mais frágeis, mas esses times normalmente voltam mais cedo, né? Então tem uma preparação física mais ajustada. Eu acho que o Bahia vai se encontrar um pouquinho mais, mesmo sendo um time muito irregular. Eu acho, Ju, honestamente, que o Bahia tem que priorizar competições agora. Eu acho que o Bahia só tem 4 competições esse ano, né? Dentre essas 4, a mais importante delas é o Campeonato Brasileiro e o retorno à primeira divisão. E para isso vai ter que ajustar a equipe. Vai ter que organizar a equipe, melhorar o time. E eu entendo até que esse jogo de hoje já vai ser um parâmetro para que a gente tenha uma ideia de como o Bahia pode vir se comportar na Série B, esse time que está aí. Eu entendo que está muito limitado ainda, mas o tempo é muito curto. Vocês falaram que o Bahia voltou dia 4? 4 de janeiro. 4 hoje, tem 2 semanas apenas, então realmente é muito curto para se cobrar muita coisa do time. Agora, o Bahia não está entre os favoritos para voltar à primeira divisão. Com esse elenco aí, né? Esse time que está aí, não está. Então eu acho que agora sim a gente vai ter que ter uma ideia mais clara. Nós vamos jogar com um adversário até muito bem interessante, que é o CSA. Né? Esse time fez uma bela de uma competição ano passado, está muito organizado, até financeiramente está organizado. E vai ser um teste bem interessante para todos nós, até para ver até que ponto esse time que está hoje no comando, com o comandante Guto, ele vai conseguir extrair mais coisas do que a gente está pensando. Eu acho um time limitado. Pode ser que hoje dê uma resposta diferente disso aí. Vamos aguardar. Quem segue contratando no Bahia, Marinho? O colegiado? O colegiado, porém, hoje quem tem mais peso dentro do clube é Guto Ferreira. Hoje um exemplo. Os 2 volantes foram indicados e pedidas do treinador Guto Ferreira. O próprio Maranhão disse que quem ligou para ele foi ele. Tanto que na coletiva... Mas é o justo. Na coletiva, o que mais conhece o futebol ali do Bahia mas hoje. Mas aí ele passa a ser cobrado um pouco mais, né, Bobô? Quando ele assume essa responsabilidade... Quando você não tem um presidente que conhece de futebol, quando você não tem diretor de futebol, não tem gerência de futebol, você traz um cara lá de Santa Catarina que era treinador e agora está em uma função diretiva. Pela primeira vez. Pois é, então o Bahia virou um clube de teste. De teste. Nós deixamos de formar jogadores porque contratamos jogadores para o Sub-23. Então é mais fácil. Sub-23 não, Bobo. O Bahia hoje contrata jogador para o Sub-17. Então é mais fácil trazer jogador do que formar jogador. Então a essência do clube se perdeu. Se perdeu agora. Amigo Bobô, eu deixei uma pergunta no ar para você aqui, não esqueci. Oi, qual foi a pergunta? Eu não lembro, não. Porque é algo que tem sido ventilado muito nas redes sociais. Volta e meia eu vejo. Bobô vai ser candidato, Bobô já está em campanha, Bobô isso, Bobô aquilo. O que você tem? A gente já conversou sobre isso outras vezes, a gente sabe da sua paixão pelo Bahia e você uma vez até falou para mim, quem sabe um dia? Não sei, não vou dizer que não. Como é que está esse seu pensamento hoje? Bom, Ju, eu vou responder o que eu falei ontem para o pessoal lá da Rádio Subaé, lá de Feira de Santana. À noite eu bati um papo lá com eles, um papo até longo, e falamos muito sobre isso, né?
a pergunta sempre é, você é candidato ou não é? Eu disse, olha, a minha prioridade este ano não é estar discutindo uma presidência do Bahia. A minha prioridade é a reeleição que nós vamos ter no final desse mês, no início do mês de outubro. Eu tenho uma eleição inicial e depois nós vamos discutir o Bahia. É um processo que não é simples, a eleição equivale a uma eleição normal. Nós temos que ter projeto, nós temos que ter gente, nós temos que ter pessoas que pensam como a gente e temos que ter a capacidade de convencer o eleitor, que é o sócio do Bahia. Sim. Então, eu acho que isso não é tão complicado. Quando você entra com seriedade, entra com compromisso, entra com proposta, entra com planejamento, não é tão difícil você apresentar e convencer parte desse eleitorado. Mas eu acho que eu vou ter tempo para isso. Como eu digo a você, onde eu passo, as pessoas têm comentado, muita gente tem sido bastante receptiva, outras pessoas têm se colocado à disposição, inclusive para compor o Conselho do Bahia. Esse aí nós vamos entrar. O que eu posso lhe dizer, Ju, seguramente nós vamos ter um papel, eu terei um papel mais, digamos assim, definido na eleição do Bahia. Na montagem de uma chapa para conselho, estarei disputando e discutindo no Bahia. Agora, quanto à questão da presidência, isso vai depender muito também de como o Bahia vai estar, né? Naquele momento. Os grupos, como é que grupo, esses grupos todos vão estar convergindo com o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu não sei se você já discutiu isso, mas caso entrasse, você entraria nesse mesmo grupo que já elegeu Belintani, Marcelo Santana e Schmidt? Talvez, talvez não, talvez um grupo novo. Eu acho que o Bahia precisa de coisa nova, gente nova. Muita gente está querendo ajudar o Bahia dessa forma que o Bahia faz política. Desse aí foi na época de Marcelo Santana. Sim. Eu participei, eu fui inclusive eleito conselheiro do clube por 2 vezes. Mas assim, é uma decisão até muito mais difícil do que eu tomei quando eu me candidatei a deputado. Essa é muito mais difícil. Você tem uma história no Bahia, né? E eu tenho muito cuidado com isso. Quando eu vejo, Ju, e me permita falar rapidinho sobre isso, essa questão de João Marcelo ser processado pelo presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. João Marcelo é um ídolo do clube. João Marcelo é um campeão nacional. João Marcelo tem uma história rica, linda, produtiva no Bahia. João Marcelo poderia ser gerente de futebol do Bahia. João Marcelo tem todas as qualificações para ser um gerente de futebol. Estudou futebol, se formou em futebol, já trabalhou com futebol, é ídolo do clube, conhece como poucos as entranhas do Bahia. E ao invés de João Marcelo compor, digamos assim, a comissão técnica do clube, João Marcelo recebe um processo do presidente do clube. Isso só nos afasta do Bahia, porque atinge a mim, atinge a todo e qualquer jogador que vestiu a camisa do Bahia, ídolo ser processado pelo presidente do clube. Ronaldo se emocionou aqui, Ronaldo... Não, é grave, isso é muito grave. Eu acho que, por mais que João Marcelo tenha falado, eu acho que deveria ter um entendimento, o presidente deveria ter a sensibilidade, coisa que ele não teve, de conversar com todos nós, inclusive conosco, para discutir isso. Olha, veja lá como é que a gente resolve isso. Porque, na realidade, quando eu digo que atinge sim. Porque nós participamos, João Marcelo participou, inclusive, na eleição de Belintani, pedindo voto, convencendo as pessoas a votar em Belintani. Lamentavelmente, o que ele recebeu de volta foi um processo em uma véspera da comemoração do título nacional. Então, eu lamento muito, eu até conversei com algumas pessoas, pedi para que ele não processasse João, mas a decisão dele foi essa. Eu espero que João consiga resolver isso na justiça e vai resolver. Tem total solidariedade minha. Eu me sinto, inclusive, também prejudicado com isso, mas eu quero dizer que esse Bahia que está aí não é o Bahia que nós queremos. Esse Bahia modelo de Belintani, enquanto gestor, não é o Bahia que nós queremos. O futebol que o Bahia tem hoje, que a minha preocupação maior é essa, não é o futebol que nós queremos para o Bahia. Futebol pobre, sem espírito, sem conhecimento, caro, danoso. O Bahia hoje não tem dinheiro nenhum. Era algo que a gente se dizia, poxa, que bacana, né? O Bahia está forte, a mídia, o Bahia forte, o Bahia defendendo bandeiras sociais, coisas fantásticas, o país inteiro falando do Bahia. Aí o Bahia sempre errando no futebol, que era o mais simples.
É o mais simples. Rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro. Aí me traz Fernandão, um custo absurdo no Fernandão, mídia demais. Jogou o Fernandão? Aí me traz o Cleison. Quer dizer, paga 40%. Cleison saiu agora. 40%. Ganhava mais de 300 mil reais por mês. Mas quanto é que o Bahia comprou de direitos? 40% por 4 milhões de reais. Aí só quem conhece muito de futebol faz um negócio desse. Então, o cara não aprendeu. Aí vem com uma falta de sensibilidade, de consideração e processa um ídolo do clube. Então, eu fico assim, não é o Bahia que nós queremos. Esse modelo que cuida do Bahia hoje, a gente vai puxar algumas coisas que eu entendo que são positivas. A questão do social do Bahia é fantástico isso. Mas o torcedor do Bahia, ele quer que a bola entre. O torcedor do Bahia quer título. O torcedor do Bahia quer ídolo. Ele merece isso. Quando eu vi o cara abrindo o programa, o cara falar, poxa, eu tô morrendo de saudade aqui, isso aqui é a minha casa também. Eu não perco um jogo do Bahia, mesmo Bahia na segunda, e mesmo Bahia, como estava lá algum tempo atrás, passou na terceira divisão. Então, essa é a minha preocupação. Eu me estendi na tua resposta, porque eu entendo muito importante que tem tudo coisas que que a gente precisa passar para o torcedor, esclarecer para ele. Se eu tiver que tomar essa decisão, tomarei, sem medo nenhum, mas com a certeza e convicção que o modelo que nós vamos empreender no Bahia não é esse que está sendo colocado no futebol do Bahia. E o torcedor precisa ouvir isso. Você falou dessa entrevista do início do programa, Bubu, e eu ouço diariamente. E falei aqui na sexta-feira e foi replicado aí, foi replicado em alguns Instagrams e Twitter e tal. O torcedor do Bahia perdeu aquele brilho no olho, aquela vontade de estar perto, de gritar pelo seu time, porque não aguenta o que essa diretoria tem feito. A rejeição ao presidente hoje é imensa. E, infelizmente, a gente não vê uma movimentação para melhorar. Porque você assumir os seus erros, ok, é sensacional, mostram a grandeza. Agora, não adianta você assumir e continuar errando. Porque nada mudou. Marinho pode falar aqui com mais propriedade. Quantos erros o Bahia cometeu no departamento de futebol no ano passado? E outra até, viu, Ju? A gente está falando de ídolos, eu não estou, lógico, comparando, porque eu acho que não tem como comparar a história de ninguém de 88 com alguns recentes, mas assim, se eu não estiver enganado, Ju, a notícia de Lucas Fonseca do afastamento é dada aqui. Sim. E o Bahia negou. O Bahia nega o afastamento de Lucas Fábio Fonseca. Gomes trouxe essa informação pra gente na Band News FM em primeira mão, e aí eu dei aqui no programa, e o Bahia negou. E o Bahia negou, e Lucas até hoje não jogou mais. Pronto. E o Bahia negou. Quando o Bahia negou, o Belitani nega dizendo o seguinte, a gente sabe o tamanho de Lucas e no dia que ele for sair, ele vai sair pela grandeza do que ele construiu dentro do clube. Lucas foi um cara que chegou no Bahia em 2012, vindo do Mojimirim. 2013 ele retorna para o Mojimirim, depois ele volta para o Bahia, joga 2014, sai, se eu não estiver enganado, em 2015 para a China e retorna. E é um zagueiro que tinha mais de 350 jogos com a camisa do clube. Um cara que acompanhou muita coisa dentro do Bahia e que na hora que foi afastado, acabou o contrato, o Bahia até hoje sequer soltou uma nota, até quando eu despediu todo mundo que acabou o contrato e tal, dizendo que não fica, não citou Lucas. Mas não citou, sabe por quê, gente? Porque era o cara que via inúmeros erros dentro do clube e ia na diretoria tentar solucionar e os caras achavam que ele estava afrontando a diretoria. Quando ele chegava e falava, velho, isso está errado e tal. Teve um jogador que virou para mim e falou assim, ó, no meio do ano o Lucas falou assim, ó, do jeito que está aqui, vai cair, porque eu já vi esse filme em 2014. Em 2014, Ju, eu fui buscar essa entrevista de Lucas, que foi aqui na Band também, no estacionamento. Eu só não lembro se foi com você ou com acho que na época, Wanderson, talvez. E assim, Lucas faz um relato em 2014 de como estava a diretoria de Schmidt e Walton, quando o Bahia cai. Eu falei assim, se você pegar esse vídeo de Lucas e colocar hoje... Parece que ele tá falando de Belitani e Vitor Ferraz, pô, porque tipo, era tudo. De inúmeras mudanças de comando. Foram 3 treinadores em 2021. Você não sabia diretamente na diretoria quem mandava. Jogadores pediram para que Chávari não frequentasse o vestiário. E a diretoria não tirou, bancou Chávari até o final, sendo que Chávari não se dava bem com mais da metade do staff.
Então, era o Chávari executivo. era o diretor, né? Diretor. Drubis que ainda se dava bem com a galera, mas o Chávari não, os caras não queriam. Teve jogador que falou assim, rapaz, deixa render dentro do vestiário, na relação diretoria e jogador, mas tire Chávari. E os caras não tiraram, pô. E aí deu no que deu. E é Todo notório, mundo né? perdido, digamos Falando assim. 300 jogos, o Lucas. Mais de 350 Imagina um jogos. negócio desse. Eu joguei um pouco mais de 100 jogos no Bahia. Veja o tamanho do jogador. A grandeza do cara. É um ídolo. Não é qualquer jogador que tivesse mais de 300 jogos no clube e é tratado dessa maneira. Parece que é um chavão no Bahia, né? A vaidade é tão grande que não pode jogador que fala muito, jogador que reivindica. Eu já vi também isso no passado. Jogador que fala, que esclarece, que é esclarecido, ele não pode ser recebido aqui. Vamos dar um jeito de mandar embora. Não quero saber o tamanho do cara. A gente fala uma coisa para mídia, mas internamente a posição é outra. Eu fico olhando um jogador com 300 jogos, tinha que ter uma placa do cara, o tamanho do cara, um busto do cara. Dizer assim, cara, muito obrigado por tudo que você fez pelo nosso time. Mas, não tratar dessa maneira aí. Não, e o engraçado é que até aquele vídeo que virou meme, Ju, que ele coloca o Capixaba como o melhor Sim. atrás. A zaga dele é João Marcelo e Lucas. Dos melhores da história, que Belitani montou o time dele em uma entrevista. Botou Juninho Capixaba? Capixaba como melhor Ah, lateral não. esquerdo da história. Ainda bem que do eu não Bahia. vi isso. negócio. Eu vou lhe mandar Ah, depois. não A manda seleção não, um negócio dele. desse aí, cara. Eu acho ele falou Quem que a zaga- roubou no time A zaga dele, era, Marinho? eu nem lembro, a zaga dele Não, era eu acho que eu João não entrei no Marcelo, time dele, não, Ju. João Marcelo e Lucas Fonseca. Um ele processou, o outro ele mandou embora pelas portas dos fundos do CT. Ah, daqui a pouco tem palpite pra Boa Bahia zaga. e CSA, viu? Vamos lá, Bahia e CSA, hora do palpite. Seu placar pra hoje, Marinho Júnior? Rapaz, Levi Soares hoje de manhã lá no escritório brincou comigo e disse que ia ser um gol pra cada letra. Vambora, viu, Levi? Pra mim, 3-0 Bahia. É mesmo? É. Rapaz, Tem que ser confiante. aí vai ser um bom placar, hein? Surpreendente, um 3-0, assim. Vai, é uma moral, viu? Aí... Não, vai dar uma, porque mete 5 no Globo É. e 3 no CSA, o Guto vai achar que esse é o Aí, melhor meu time do amigo. mundo. Aí melhorou de vez. Aí o medo é um Fortaleza. Aí é campeão da Série B. Mas eu acho que o Bahia vence o jogo também. Eu acho que o Bahia vence. Ele mantendo o time que jogou, eu acho que o Bahia tá... Vencer é sempre bom, né? É. Dá uma moral da zorra o time e tal. Eu acho que 2-0 pro Bahia também. 2-0, Marcelão. Vai ser jogo duro, o Bahia vence 2-1 hoje. Meu placar é esse, 2-1 pro Bahia.